Olá, eu sou Débora Rangel e aqui é o Precisa Cantar, Senhora, a página de apoio a educadores musicais e regentes corais. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre mim mesma. Eu sou paulistana, moro atualmente na freguesia do Ó e comecei minha vida musical muito criança, aos 5 anos, cantando no coro infantil da Igreja Batista em Brasilândia. Lá eu também fiz aula de violino e tive a oportunidade de reger o meu próprio coral juvenil quando eu tinha 15 anos também. Mas eu me formei em jornalismo, atuei na área, gosto muito de escrever, gosto muito de contar histórias, como já mostra esse site mesmo. Trabalhei em órgãos públicos e em ONGs, mas ao mesmo tempo eu já dava aula de violino nesta época. Fui me especializando um pouquinho mais e para auxiliar mais o coral da igreja, eu fui estudar regência coral na ETEC de Artes. E foi ali que eu vi um mundo muito grande da educação musical que eu não via na igreja, por exemplo. Então eu fui pegando mais oportunidades, eu fui me especializando cada vez mais na música vocal e fui deixando o jornalismo. Nessa época eu comecei a dar aula em outros lugares, principalmente em outras igrejas. Nessa necessidade de querer saber um pouquinho mais, eu fiz a especialização em educação musical, que foi quando eu comecei a trabalhar com crianças também, numa ONG aqui da região. Depois disso, eu fiz o Lato Sensu em regência coral pelo Instituto Alfa. E ali eu vi como o canto coral é muito mais maravilhoso do que eu tinha visto antes. E deste Lato Sensu, eu acabei sendo muito provocada a encaminhar para um mestrado e foi como eu cheguei no mestrado profissional no ensino das práticas musicais da Unirio. Eu trabalhei em muitos lugares diferentes. Trabalhei em escolas de música, trabalhei em algumas igrejas e trabalhei com alguns alunos particulares e também em programas de formação da Prefeitura de São Paulo. Em um desses lugares que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de atuar em entidades socioeducativas. E quando surgiu essa oportunidade, não tive medo, fui para cima, era um assunto que eu gostava bastante, vendo filmes, documentários, então eu fui sem medo dar aula para os adolescentes e foi um desafio muito grande, não apenas musical, como também pessoal. Diversas coisas que não ensinavam para gente nos cursos, na faculdade, no mestrado, que me levou muito, que me provocou demais a estar neste mestrado, falta de material para trabalhar com jovens cumprindo medida socioeducativa. E não apenas por isso, eu vi que este site, que é o fruto deste mestrado, pode auxiliar regentes corais, educadores musicais a trabalharem em diversos contextos, como igrejas, ONGs e também escolas. Eu espero que vocês gostem bastante de interagir aqui no site e também que a gente possa conversar lá nas redes sociais. Até mais!